Olha, muitas lojas e até sites, na pressa de facilitar as coisas, acabam jogando uma regrinha bem básica de metro quadrado. Parece simples, né? Mas essa simplificação, na verdade, é uma grande armadilha. Ela pode levar para dois caminhos bem ruins. Ou um cômodo que nunca fica realmente geladinho e confortável, ou uma conta de energia que assusta todo final de mês. E o que é mais interessante aqui é como isso resume o problema todo. A questão não é só o tamanho do espaço. O nome do jogo é carga térmica, ou seja, o tanto de calor que precisa ser tirado daquele ambiente. Um metro quadrado é só o comecinho da conversa. Então, a primeira coisa é entender o que danado significa BTU. Pensa assim, é como se fosse a força bruta do aparelho. É a capacidade que ele tem de botar o calor para fora do cômodo em 1 hora. Quanto mais BTUs, mais poder de fogo para gelar. Simples assim. E aqui estão os fatores cruciais. A gente está saindo de um cálculo de área para uma análise de verdade, do mundo real. O volume do cômodo, ou seja, a altura do pé direito, importa. Aquele sol da tarde batendo na janela, nossa, isso pode exigir uma potência muito maior. Cada pessoa no ambiente é como se fosse um aquecedorzinho legado. E claro, TVs, videogames, computadores, tudo isso gera calor e precisa entrar na conta. Essa tabela é um excelente ponto de partida. Dá para usar como um mapa de referência, mas olha, nunca como a resposta final, ok? Repara só como o mesmo espacinho de 10 metros quadrados pode precisar de 7.000 BTUs num lugar com sombra ou pular para 12.000 só por causa do sol. É uma diferença gigantesca. O ideal é sempre ajustar para as condições específicas de cada casa. Percebe como o contexto muda absolutamente tudo? Um quartinho de até 12 metros quadrados que a gente usa mais à noite, geralmente se resolve bem com 9 ou 12.000 BTUs. Agora, pega esse mesmo quarto e bota ele para receber o sol forte da tarde. A recomendação já pode saltar para 15.000. Uma sala com mais gente, uma TV grande ligada, já começa a pensar em 18.000 BTUs. E uma sala integrada com a cozinha, com o calor do fogão da geladeira, aí, meu amigo, a conversa já é outra. É 24.000 BTUs para cima. E essa citação aqui vai direto na ferida dos modelos portáteis. A conveniência de não precisar de quebra-quebra tem um preço, e esse preço, na maioria das vezes, é o sossego. O barulho é um fator decisivo que muita gente só se dá conta depois que já comprou. O ponto principal aqui são os dados. Um ar portátil pode ser muito mais barulhento, passando fácil dos 60 decibéis, enquanto um split moderno fica ali na casa dos 45. E tem mais, a eficiência energética de um portátil é bem mais baixa. Ou seja, a pessoa paga pela praticidade na hora da compra e depois continua pagando todo mês na conta de luz. Pode esquecer as métricas antigas. IDRS, essa é a sigla que realmente importa agora. É o Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal. Diferente do método antigo, que só media o aparelho na potência máxima, o IDRS simula o uso durante um ano inteiro, levando em conta as variações de temperatura. É uma medida muito mais fiel à realidade do que a gente pode esperar na conta de energia. E aqui a gente vê o tamanho da diferença. Para um aparelho ser considerado classe A hoje, ele precisa ter um IDRS de no mínimo 5,5. Só que os modelos top de linha, aqueles com selo Procelorro, chegam a 8,2 ou mais. Olha só o exemplo de um modelo Premium de 18.000 BTUs com IDRS de 8,8. A diferença entre o que é bom e o que é excelente é brutal, e isso se reflete diretamente no consumo de energia todo ano. Vamos lá, recapitulando os 5 aprendizados mais importantes de toda essa análise. Primeiro, o cálculo de BTUs é bem mais complexo que só medir o metro quadrado. Segundo, o sol é o fator que mais pesa na conta. Terceiro, a tecnologia inverter já virou padrão para quem quer eficiência de verdade. Quarto, o barulho de um ar portátil não pode de jeito nenhum ser ignorado. E quinto, a nova etiqueta com o tal do IDRS é a melhor bússola para prever o consumo. E tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer. Vamos ver o outro lado da moeda, os 5 erros clássicos que levam à frustração e ao dinheiro jogado no lixo. Comprar um aparelho fraco demais, que vai viver ligado no máximo e nunca vai dar conta. Esquecer de botar na conta o custo de uma boa instalação para o split. Não pensar no calor que as pessoas e os eletrônicos geram, tratar uma sala toda aberta como se fosse um quartinho fechado. E claro, o campeão de todos, escolher só pelo preço na etiqueta, esquecendo o custo da energia ao longo dos anos. Para os cenários mais comuns do dia a dia, como quartos ou aquele home office de até uns 15 metros quadrados, a pesquisa pode começar ali na faixa de 9.000 e 12.000 BTUs. Existem alguns links na descrição com modelos que se encaixam bem nessa categoria.
Agora, se o espaço for maior, como uma sala ou um quarto mais amplo, entre 15 e 30 metros quadrados, aí o ponto de partida da pesquisa já sobe para 18.000 e 24.000 BTUs. A necessidade de potência aumenta bastante e também deixamos algumas sugestões nos links. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com todo esse conhecimento organizado, qual daquelas variáveis que antes talvez passasse batido vai ter o maior peso na próxima decisão de compra? Seja o sol que bate na janela, a quantidade de eletrônicos ligados ou aquela nova etiqueta de eficiência, a decisão agora com certeza está muito mais embasada.